Galera, esse vídeo aqui vai ser bem interessante, porque a gente vai falar de uma das minhas variantes favoritas do Venom, que é o Venom Naruto. E não vale jogar, porque tem o Venom açucaradinho, tem Venom dragão, Venom dinossauro, Venom robô, Venom armadura, então eu posso sim ter o meu Venom otaquinho. Esse aqui é o Quintaro, o nosso hospedeiro do simbionte Venom, que aqui não se chama Venom, se chama Clintar mesmo. E cara, como isso poderia dar errado? É um Venom de um universo paralelo na época dos samurais no Império Japonês. Isso é incrível. Mas antes de te falar um pouquinho mais sobre esse personagem e as inspirações dele no folclore japonês, eu quero te pedir para já se inscrever no canal, deixar seu like, seu hype e sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana, e segue nós lá no Webhead Cabeça de Teia, onde a gente tem gameplay. Vamos lá, galera, qual que é o padrão de história simbionte? A gente vai ter o hospedeiro Peter Parker, o hospedeiro primordial do simbionte Venom, que vai ensinar para ele indiretamente valores de heroísmo e tudo mais, porém que vai ser abandonado e largado pelo Peter. E por isso vai criar ali um remorso e um ódio muito grande pelo Homem-Aranha. E depois se une com o Ed Brock, que tem os seus princípios aqui e ali, mas odeia o Homem-Aranha. E é isso, a partir daí, momentos ele vai ser vilão, momentos vai ser protetor letal, vai mudar de hospedeiro e piriri pororó. Não tem muita coisa pra se definir além disso, num resumo pelo menos, né? O Venom consegue ser mais complexo, mas a gente tá resumindo. Porém, e se a gente não tivesse o Peter? Bom, isso às vezes dá bem errado, não é tão hard, mas tá bom, né? A gente vai ter o Ed, né? E se a gente também não tiver o Ed? Aí sem o Ed, normalmente é 100% de chance de lixo, como o nosso querido Harry Osborn Venom, né? É o Curas, não tem como. Mas aqui, nesse universo paralelo, mesmo sem Peter e sem Ed, nós tivemos uma história bem interessante e bem criativa, principalmente envolvendo um hospedeiro completamente novo com o simbionte Venom. Então bora pro quadrinho. Aqui nós somos apresentados a uma era mais feudal no Japão, era de samurais, o Império Japonês e tal, e nós vemos uma vila prestes a ser atacada por um, sei lá o que caralhos é isso, pelo amor de Deus. Em tese isso é para ser um urso que tá sendo consumido por um simbionte, e provavelmente deve ser o Carnificina, eu acho, não sei, o design disso aqui é muito foda e eu não sei definir, só sei que é um simbionte porque é o básico, né, os olhos brancos, a textura meio líquida e tentáculozinho aqui e ali, mas no mais realmente parece um monstro, tanto que isso é algo que vocês vão notar, a maioria dos simbiontes aqui tentam imitar yokais, que são tipo os espíritos, fantasmas e demônios do folclore japonês. E esse urso já chega daquele jeito, tá ligado? Somente o necessário. Mentira, que piada bosta, caralho. E ele já chega pra matar geral, porém um nobre garotinho aparece. Um garotinho simples, de pele clara, um japonês comum, com seu cabelinho escuro com brilho azulado. E esse é o nosso protagonista, o Quintaro, que aos pouquinhos a gente começa a ver uma espécie de veiazinha preta passando pelo pescoço dele, o que já dá a entender muito bem o que ele vai fazer e o que ele é, e que ele não é só um garotinho, ele tá carregando alguma coisa meio suspeita dentro dele, e não são drogas. E o Quintaro, ao mesmo tempo que dá uma tranquilizadinha nas pessoas, já se prepara para descer a porrada nesse urso simbionte, e é então que um líquido preto azulado começa a sair de dentro do seu corpo, revestindo por completo e o transformando no Kid Benga Venom. Como eu disse anteriormente, o simbionte aqui não se chama Venom, se chama Clintar, e toda espécie simbionte aqui é tratada como yokai, como demônios. Eles seguem tendo vindo de um outro planeta e tudo mais, porém eles não são tratados como alienígenas. E é bem legal que o negócio é bem cultural mesmo, tem as histórias, tem os folclores e tal, tanto que eles têm um dito entre eles que esses yokais, né, os nossos simbiontes, não sobrevivem sem hospedeiro. Então uma vez que eles não têm um hospedeiro pra estar junto, é só tacar fogo. É sério, eles têm realmente esse tipo de lenda. É tipo o bagulho de enfiar taco de madeira no cu do vampiro, quer dizer, no peito. E vocês devem ter percebido, eu não citei isso no começo pra ficar algo meio discreto, por assim dizer, mas esse quadrinho inteiro é mais pegado pro lado anime, por assim dizer, né? Um lado mais mangá, o estilo artístico e tal. A principal diferença é que realmente é um pouco americanizado e todo colorido,
colorido e tal, mas tenta imitar, tenta homenagear, na verdade, a arte japonesa. E falando em homenagear, antes de seguir com esse confronto entre o Kintaro e os ursinhos carinhosos do diabo, eu queria contar pra vocês uma coisa bem interessante. O Kintaro é um personagem real, um personagem existente na cultura e no folclore japonês. Eu imagino particularmente que a maioria de vocês já saibam, né, já soubessem disso, mas eu vou contar a história aqui porque mesmo ela sendo bem curta, ela é bem interessante, é bem bonitinha. Ao alto do Monte Ashigara, uma bruxa chamada Yamaoba criou um garotinho especial, um garotinho que desde pequeno mostrava-se cheio de poder, cheio de força, conseguindo fazer coisas que seriam impossíveis até para adultos e guerreiros treinados. Um garoto capaz de enfrentar demônios e yokais de todas as formas e de caçar e também salvar animais. E esse garotinho recebe o nome de Kintaro, que significa garoto de ouro, e ele faz muito jus ao significado de seu nome, sendo um garoto completamente gentil, um garoto bondoso, um garoto esforçado e dedicado. E essa é a inspiração do nosso protagonista desse Venom. E é justamente por isso que no começo da história, quando ele para o urso e vira para as pessoas e sorri, se preocupa e começa a conversar, é exatamente por isso que ele parece muito o Tanjiro. Um ser completamente bondoso e gentil que se preocupa com as outras pessoas. Mas esse é o contexto do nosso querido Kintaro vindo do folclore japonês. Agora vamos voltar pra luta. Depois de Kintaro completar a sua transformação, ele é atacado pelo urso e ele consegue bloquear e jogar ele pro alto, porém isso é tudo que o urso queria. Justamente porque naquela altura bem elevada, sem nenhum obstáculo à frente, ele poderia atingir o máximo possível de humanos, infectando eles. E isso é justamente o que passa pela cabeça de Kintaro, que rapidamente usa tentáculos simbiontes para deter todos os projéteis. E eu imagino que isso responda a parte da pergunta de alguns de vocês em questão de será que ele tem os mesmos poderes do Venom ou será que é tudo diferente? Não, ele tem os poderes bem parecidos com o Venom. E aqui a gente tem um pequenininho flashback explicando um pouquinho desse Clinter com o nosso querido Kintaro. E a explicação é bem simples e bem shounenzão mesmo. Os simbiontes nesse universo, tratados como yokais, eles vivem devorando a adrenalina de seus hospedeiros, tornando eles cada vez mais agressivos e completamente violentos e descontrolados. Porém, o simbionte Clinter que se uniu com Kintaro não se alimenta de adrenalina, mas na verdade se alimenta de outros simbiontes, o que obriga meio que o Kintaro a ser um guerreiro que vai enfrentar outros yokais, outros simbiontes malignos, porque senão o simbionte dele vai morrer de fome. Então é bem simples, bem shounen, e eu verdadeiramente assistiria um anime disso e leria o mangá disso também. E logo após Kintaro bloquear aquele ataque e se preparar para atacar aquele urso, normalmente para nós aqui, telespectadores, pessoas que leem e amam o personagem Venom, já imaginaríamos que ele daria um pulo com super força ou lançaria um tentáculo com uma ponta afiada, alguma coisa parecida. Porém aqui entra alguma das diferenças do nosso querido Kintaro. Ele simplesmente se transforma usando o poder de um falcão, um animal que também é extremamente valorizado na cultura japonesa. E ao se transformar num falcão, ele alcança rapidamente o urso naquela altura e ataca ele por trás. E eu acho que pegou malzão, né, você atacar um ursão peludão por trás. E como o urso não gosta de broderagem, ele simplesmente perfura o Kintaro com um tentáculo pontiagudo. Mas isso era tudo que o Kintaro queria, porque a partir daí ele simplesmente devora completamente o simbionte, libertando o urso. E ele também leva o urso voando, porque tem que rolar um churras, né? O Clinter comeu o simbionte maligno, o Kintaro tem que comer alguma coisa também. Brincadeira, calma, ele não vai comer o urso. E a gente tem um flashback mostrando esse mesmo urso completamente ferido, perfurado por estacas de simbionte vermelho, todas elas vindas de um garoto de cabelos brancos e olhos de cor diferenciada. E ele diz admirar a criatura, admirar aquele urso, porque ele é poderoso, ele é forte, porém mesmo com aquela força ele não é totalmente livre, e que ele precisava de mais força, precisava de mais poder para ter uma real liberdade. Então aquele ser, aquele homem de cabelos brancos e olhos vermelhos, diz para o urso emprestar a sua força para o verdadeiro rei. Então já sabemos que aqui tem um vilão de cabelos brancos que é o
hospedeiro, provavelmente, né, do simbionte Carnificina, o qual está se divertindo muito disseminando as suas raízes simbiontes. Porém, depois temos uma cena com a temática meio que invertida. A temática não, né, mas a essência da cena está ao contrário. O local é bem parecido, mas tudo é diferente. Porque aqui o urso está na mesma posição, caído, porém não está perfurado e nem com um olho a menos. Na verdade, ele está completamente limpo e regenerado. E o Kintaro tá super feliz em ver o urso bem, ele tá com seu sorriso exalando gentileza e carinho. E o bagulho é tão louco que o urso ganha inclusive a habilidade de conversar. Se bem que eu não vou dar 100% de certeza nisso, porque eu tive a impressão de que na verdade é que o Kintaro consegue conversar com animais, e não que o urso agora consegue conversar com qualquer um. Mas vamos deixar em aberto porque eu não tenho certeza. E resumidamente, galera, essa é a origem do nosso simbionte japonês yokai, que carrega uma criatividade muito legal e uma reinvenção também, porque muitos dos conceitos usados já existem faz muito tempo, porém foram colocados de uma forma interessante. Mais pra frente a gente vai ter outras aparições de simbiontes Carnificina com ou sem hospedeiros, que é algo meio controverso para esse universo. Vamos ter justificativa, backstory, máscaras assustadoras e yokais simbiontes das trevas do diabo. Então tem bastante coisa interessante, porém o que não me agrada é pra onde isso vai indo, porque tudo isso faz parte do arco Death of Venomverse, que é um arco que, sei lá, eu não gosto nem da premissa, mas um dia eu ainda falo disso com vocês. Eu não falei nem de Guerra Venom ainda. Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui. A sua presença, o seu tempo e companhia me agradam demais, me ajudam muito e eu só tenho a te agradecer. No mais, eu te desejo uma ótima semana, que você fique com Deus e a gente se vê na próxima.